Doutor Pablo Cerdeira, o que propõe exatamente a PEC dos recursos? A PEC dos recursos, apresentada pelo presidente Peluso, ela ataca um ponto dos mais importantes no volume de processos que o Supremo Tribunal Federal enfrenta. A gente acabou de publicar uma pesquisa recentemente pela FGV que mostra que mais de 90%, quase 92% dos processos do Supremo são recursos extraordinários e agravos de instrumento. Muitas vezes esses agravos de instrumento são decorrentes dos recursos extraordinários, ou seja, o recurso extraordinário, o recurso no Supremo, não só gera o seu próprio processo, como eventualmente gera um outro processo, o recurso do recurso, se a gente pudesse dizer assim. E essa PEC dos recursos, ela prevê que os processos não mais naturalmente sigam para o Supremo Tribunal Federal quando uma das partes está insatisfeita com a decisão do segundo grau. É natural que uma parte está insatisfeita, o juiz vai ter que decidir. E hoje o caminho natural é chegar ao STJ, se é uma questão federal, e eventualmente ao Supremo, ou direto via Supremo, se é uma questão constitucional envolvida. A PEC propõe que isso não mais ocorra, que o processo em segundo grau faça trânsito em julgado. O recurso ao Supremo passa a ser, então, uma exceção, não a regra, como é hoje. A partir da decisão do segundo grau, as partes podem executar a sentença. Eventual recurso ao Supremo vai ter efeito de rescisória, ou seja, ela pode reformar uma decisão lá atrás, mas a decisão está perfeita naquele momento, naquele julgamento de segundo grau. Acho que isso é muito importante porque acredito que vai desestimular fortemente a procura pelo Supremo, uma vez que a questão já vai ter sido executada e, enfim, provavelmente a lide, a discussão já vai ter sido resolvida. Se isso for resolvido, se o número de processos do Supremo, os recursais, que é o que ataca a PEC, for reduzido, não tenho a menor dúvida de que estamos tirando um volume absolutamente intratável de processos que o Supremo tem. Ainda hoje, mesmo com a emenda 45, que já introduziu a súmula vinculante, a repercussão geral. Ainda assim, a gente está falando hoje de 30 mil processos, 30 mil recursos por ano. Bom, se aprovada, quais serão as principais consequências dessa alteração? Eu acho que a principal consequência está para o jurisdicionado. Em primeiro lugar, a mais óbvia é para o Supremo, né? Para o Supremo Tribunal Federal, porque a gente poderia dedicar os recursos humanos, recursos financeiros, recursos de infraestrutura do Supremo para as questões que não são repetitivas, que não são recursais de massa, como a gente viu que são essas dos recursos. Então, por um lado, a gente tem esses impactos na administração do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, uma maior dedicação aos outros casos. Mas, para a parte, eu acho que para a parte a gente vê os maiores benefícios. Isso porque hoje, quando uma matéria é submetida ao Supremo Tribunal Federal, ainda que com um recurso extraordinário, que se peça repercussão geral daquele caso, o processo ainda fica aguardando uma decisão. E isso pode levar 1 ano, 2 anos, ou seja, é mais um problema. E depois de julgada a matéria, se reconhecida, ela tem primeiro um julgamento, se é matéria efetivamente de repercussão geral. Uma vez reconhecida, é preciso aguardar o julgamento da repercussão geral. Quando a repercussão geral é julgada, o processo é devolvido para que os tribunais de segundo grau julguem. Ou seja, hoje, a repercussão geral reduz o número de processos no Supremo. Sim, caiu de mais de 110 mil para 30 mil ao ano. É uma queda muito alta, muito grande, mas para as partes, elas ainda têm que aguardar uma decisão do Supremo para que o caso seja efetivamente decidido. Com a PEC dos recursos, não. Se essa PEC for aprovada, o recurso ao Supremo não poderá mais suspender a execução. A execução do processo começará da decisão de segundo grau. Por que essa iniciativa tem que ir ao Congresso por meio de uma PEC, o que demanda uma maior mobilização e não por um outro tipo de projeto? Previsão constitucional. A Constituição prevê que as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário e as hipóteses em que eles devem ser analisados pelo Supremo. Então, não cabe ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que, em alguns casos, o Supremo consegue regular a demanda
um entendimento jurisprudencial ou outro. A gente viu isso nos casos de mandado de segurança, nas ADINs, lá no começo dos anos 90. Mas a gente, nesse caso específico de recurso extraordinário, o Supremo não tem como controlar. Um direito constitucional das partes. Agora, doutor Pablo Cerdeira, por que existe resistência a essa proposta? A resistência que existe ainda se calca em alguns entendimentos de que, com isso, muita injustiça poderia ser feita. Tá? Injustiça estaria sendo feita e só eventualmente seria reformada pelo Supremo. Nesses últimos 2 anos, apenas um caso de direito penal que envolvia prisão teve decisão reformada em sede de recurso pelo Supremo. Ou seja, o mito, como ele disse, é de que se o Supremo não avaliar esses recursos, injustiças poderão ser feitas. Nos últimos 2 anos, o Supremo detectou uma injustiça. Em contrapartida, foram 78 mil processos que chegaram no Supremo desse tipo, 78.500. Ou seja, é verdade que pode acontecer injustiça? Não me parece um argumento plausível, mas é essa a base das resistências.